Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que é do canal do professor Regis Oliver. Hoje eu quero tirar aqui com você algumas dúvidas sobre a gravação da aula para o concurso de professores de 2023, tá bom? Algumas falas que ficaram assim sem entender. Vou trazer para você o edital que vem com as habilidades. O foco aqui é a gravação da aula. Então eu vou trazer para você o edital. Vou falar um pouquinho sobre como a videoaula será avaliada, um pouquinho do cronograma. Quero trazer para você também o currículo paulista, que é o currículo em ação, que é trabalhado em sala de aula, porque fica mais fácil de você montar a sua aula. Mas se você não é professor ainda da rede estadual, como conseguir esse material? Facilita a tua vida, tá bom? Então, se inscreva antes aí no canal do professor e vamos começar aqui um pouquinho. Trouxe um roteiro para seguir aqui com vocês. Eu acho melhor trabalhar com roteiro. Eu não trabalho com a edição de vídeo, né? Conforme eu já falei. Não dá tempo para fazer edição, então eu tento montar o roteiro. É aquilo que eu falo para a sua aula gravada. O roteiro é o melhor caminho. Pode ser o roteiro na lousa, pode ser o roteiro aqui no computador, pode ser o roteiro na tela da televisão. Teve gente que comentou comigo, professor, mas eu não dou aula em nenhuma escola, então não tenho acesso a uma lousa, né? Gente, coloca aí no seu computador aulas do CMSP. Você vai ver como os professores davam aula no CMSP. Tudo bem que tinha uma câmera fantástica. Gente, mas hoje tem celular que faz gravação espetacular. Por que que eu estou falando da aula do CMCP? Porque eles usavam a televisão, as professoras ficavam ali ao lado da televisão com alguém gravando, né? E usava como se fosse uma lousa. Também é um recurso. Outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre as metodologias ativas. Quanto mais você usar as metodologias ativas na sua aula, melhor vai ser, tá? Porque hoje o governo fala muito nas metodologias ativas, tá? Todos nós que estamos aí dentro da sala de aula, né? O que que seria essas metodologias ativas, né? São essas inovações. Nós temos a sala de aula invertida, a gamificação, tudo isso pode ser trabalhado na simulação, tá? Prova prática, videoaula. A prova prática será constituída pela simulação de uma aula gravada em vídeo com duração de 5 a 7 minutos. Já falei para você ficar entre os 5, 7, 6, 6,5, né? Para você não correr o risco de ultrapassar também. O tema será conforme os termos do currículo paulista. Lembra que eu falei para você? E deverá ser desenvolvido a partir dos temas contemporâneos transversais, né? Temas transversais e das habilidades obrigatórias relacionadas à prática. Quando eu falei que você tem a liberdade para fazer aula, teve gente que questionou. A liberdade para aula você tem. Você só tem que seguir as habilidades que estão, né, presentes aqui no edital que eu vou mostrar para vocês. Tá? Mas a liberdade da aula, sim. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui, mas eu vou mostrar depois para você. Vamos supor, filosofia tem lá uma habilidade falando sobre desigualdade social. Eu posso trabalhar Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, eu posso criar minha aula em cima do Platão, que falava sobre a justa desigualdade, né? Mas o que eu tenho que seguir é a habilidade, né? A habilidade está presente no edital, tá? A videoaula será avaliada considerando. Gente, aqui tem um ponto que eu sempre paro para falar. O governo vai cobrar da gente uma boa qualidade do vídeo. O que eu questiono é que eu gravo aula no CMCP e a qualidade é muito baixa. Eu tento gravar a melhor aula, porém a qualidade de imagem é ruim, o som é ruim, mas ele exige isso da gente, né? Vamos lá. Apresentação dos conteúdos, retomada e finalização da aula, verificar se a apresentação das ideias segue uma sequência lógica, linear, com início, meio e fim, contemplando introdução, contextualização, objetivo da aula, aprofundamento, conclusão de maneira clara e concisa. Aqui, gente, ele quer saber, é igual uma redação, começo, meio e fim. Porque senão você pega montagens, né? Não, ele quer que tenha uma sequência. Se as ideias seguem, né?
uma sequência lógica, linear, com início, meio e fim, contemplando introdução, contextualização. Então, você introduz a aula, contextualiza. Sempre é bom você colocar o objetivo da aula, mas eu já vou mostrar para você onde você encontra tudo isso. Um aprofundamento é a conclusão, tá? É necessário concluir a tua aula. São só 6 minutos, né, gente? É difícil, uma aula em 6 minutos. Mas a gente tem que ter em mente que uma aula gravada, você consegue elaborar muito mais coisa do que dentro da sala de aula, né? Que você tem que fazer chamada, tem que chamar atenção, tem um monte de coisa. Na aula gravada, não. Né? A aula gravada é direto. Encaminhamentos metodológicos e recursos didáticos. Então, como que você vai trabalhar a metodologia? Aquilo que eu falei para você, das metodologias ativas. Olha, eu posso elaborar a minha aula através de uma sala de aula invertida. Que é a sala de aula invertida, eu tenho um vídeo explicando, mas é bom uma pesquisa na internet, porque o tempo aqui não é tão longo, né? Mas a sala de aula invertida, o aluno faz a pesquisa em casa e depois você trabalha o conteúdo com ele aqui na escola, tá? Mas tem a gamificação, que você pode utilizar, os recursos didáticos, né? Ele quer ver também se você vai usar os meios digitais, tá bom? Verificar se há, eh, se, são utilizadas metodologias que instigam a participação do estudante. São as metodologias ativas. Se a sua aula tem alguma coisa diferenciando, um diferencial, tá bom? Muita gente utiliza hoje, né, da gamificação. Nós temos a nuvem de palavras, tem pessoas que trabalham, é o Kahoot, né? Eu já vi pessoas montando aula também no Canva. Então, são mecanismos que você pode utilizar, tá? Aplicando atividades e recursos didáticos digitais condizentes. Exemplo, gráficos, esquemas, slides, né? Que contribuem para as aprendizagens propostas e que retenham a atenção do aluno, né? A ideia é ver como você retém a atenção do aluno. É legal também colocar uma atividade, né? Colocar, olha, você pode realizar tal atividade, um mapa mental. O mapa mental hoje é muito comentado também, tá? Gente, linguagem, tom de voz, expressões faciais, corporais, né? Se a linguagem está com clareza, coerência, variação, tom de voz, entusiasmo, ritmo, modulação. Isso é o que a gente já faz em sala de aula, né? Tem hora que você levanta o tom, tem hora que você diminui, para a aula não ficar monótona, né? A expressão facial, né? É, se você ficar muito tempo com a cara amarrada também, né? Muito travado, tenta não travar, né? É difícil, não estou falando que é fácil, tá bom? Às vezes você vai dar aula, né? A posição que você fica também, né? Se você estiver em pé com braços cruzados, né? Tenta usar os recursos que você tem ali, tá bom? Essa linguagem do corpo, né? O nosso corpo fala, né? Tem um livro, O Corpo Fala, que eu acho muito legal, tá bom? Então, lá, alternando-os de acordo com os momentos da aula e promovendo por meio de questionamentos uma interação entre os estudantes e o conhecimento. Aquilo que eu falei, conhecimento prévio, né? Você não tem o aluno ali, mas tenta simular como se o aluno estivesse ali, né? Tenta tirar um conhecimento prévio, né? Como se você estivesse mesmo dentro da sala de aula, interagindo com o aluno. Nesse momento, eu gosto da aula dialogada, essa aula que a gente pergunta, né? Pergunta, espera uma resposta, só que você não vai ter a resposta. Então você já tem que trabalhar rapidinho ali, né? Ó, conforme, né? Conforme o filósofo, né? No meu caso aqui, a filosofia, você vai colocando. Verificar se há ainda se faz uso de linguagem adequada, clara e de fácil compreensão para a etapa de ensino e faixa etária dos estudantes. Se a aula é para o ensino médio, linguagem ensino médio. Se é para o fundamental, linguagem fundamental, tá bom? E linguagem adequada, né? Gestão do tempo, isso é importante. Se você tem 6 minutos, verificar se faz boa gestão do tempo da aula.
cumprindo o planejado, contemplando boa explicação dos conteúdos, equilibrando entre as fases da aula, introdução, contextualização, aprofundamento e conclusão, né? É uma exigência bem grande para professores que nunca fizeram aulas gravadas, tendo em mente que vários professores já fizeram aí durante a pandemia, mas tem muitos professores que ainda não entraram em sala de aula ou não fizeram uma aula gravada, tá bom? O conselho que eu estou dando é aquele, combina com os colegas, faz na escola, gente, vamos concorrer na hora da prova escrita, né? Mas nessa hora, combina com os colegas, já tem professor aqui combinando, né? Vem um dia, né? Uma pessoa que tem um iPhone que é melhor para gravar, o outro tem câmera digital, né? Tem um tripé, junta ali. E é até legal porque, de repente, o roteiro é importante, gente. O roteiro é importantíssimo. O roteiro é a chave, né? No roteiro, hoje, na escola, muitas escolas cobram da gente o roteiro. Eu tenho que colocar na minha lousa o roteiro, né? Então eu vou colocar como vai ser a minha aula, a habilidade sempre vem constando na lousa, porque a habilidade não aparece na apostila do aluno, só na do professor. Na do aluno ela aparece, mas não tem a numeração que eu vou mostrar para você. Vou mostrar tudo aqui para você. Hoje aguardo, o vídeo é longo, tá bom? Mas, gente, o segredo da aula, então, é o roteiro e como você vai fazer. Como vou usar a lousa? Não vou usar a lousa, vou usar igual o professor fez aqui, vou usar uma TV. Eu vou tentar postar vídeos para vocês aqui, como fazer no Zoom, como fazer no Canva, tá? Eu estou tá, postando devagar, né? Então eu vou tentar colocar tudo isso para vocês. Mas aí na sua escola tem algum professor que tem uma habilidade maior, né? E vocês podem se unir para gravar esse vídeo. Aquele vídeo que eu postei, que eu gravei na lousa, foi gravado por um aluno do Grêmio, com o celular dele, né? O iPhone dele. Eles têm iPhone, né, gente? Ele gravou, ficou muito legal, né? Com a gravação que ele fez, o iPhone grava perfeitamente, tá bom? Então, a aula, quando eu falei que você tem a liberdade para, é a liberdade para planejar a aula, porém, dentro das habilidades propostas, que é o que eu vou mostrar daqui a pouquinho para você. Tá? Aqui está o cronograma para você enviar tudo, né? Você já tem esse cronograma, não é o meu foco aqui. O foco nosso é a gravação da aula. Então eu vou seguindo a aula aqui, eu vou tentar mudar a tela um pouquinho para você. Eu estou fazendo essa gravação usando eu uso o Zoom, tá? Que eu sempre usei durante a pandemia, acabei me familiarizando, mas o Canva também dá. Tem outros aplicativos aí que vários professores já colocaram, né? Então eu vou começar com vocês aqui, ó. Vou tentar mudar a tela, vamos ver, vai demorar um pouquinho. Pronto, eu estou com o edital, que muita gente comentou. Aqui é o edital. Se você quiser o edital completo, gente, é só colocar um caminho que eu mando para você. Coloca aí o seu e-mail, né? Alguma coisa que eu possa mandar para você. Eu não consigo disponibilizar dessa forma. Eu posso disponibilizar até lá no meu Facebook, Reginaldo Márcio de Oliveira, tá bom? E você pega lá também. Aqui, gente, esse edital, ele tem aqui para você as habilidades. Eu vou mostrar para você a habilidade no edital e vou mostrar a habilidade no currículo em ação, que é o currículo paulista, que você pode usar, gente. O currículo ali, o material do aluno ou do professor, gente, é fantástico. A aula praticamente vem pronta ali. Você só tem que colocar umas pitadinhas, umas modificações, tá bom? Mas a aula já está ali, tá? Vamos ver aqui, ó. Eu vou pegar para você. Tem a habilidade de filosofia, que é a minha disciplina, mas eu vou pegar uma de história. Você que não é professor da rede, deixa eu te explicar uma coisa. Hoje, eu tenho lá situação um de filosofia. Vamos supor que a habilidade 502, EM13CHS 502. A de história vai ser igual, a de geografia vai ser igual, né? E a de sociologia vai ser igual. Então, o aluno vai ter a mesma habilidade, porque são das áreas de humanas. Esses números que vem aqui, né? EM é ensino médio. 1, 3 serve para a primeira série à terceira série do ensino médio. Ciências Humanas Sociais, 501, habilidade. Tá bom?
Então, essas habilidades que estão aqui na área de humanas, tá? Vou colocar na área de humanas, mas você tem as habilidades de outras disciplinas. Não sei se eu consigo subir aqui para você. Lá, biologia, tá bom? Você vai ter artes, você tem todas as disciplinas aqui, você pode. Eu vou fazer de filosofia e de história, porque a minha área é mais fácil, tá bom? Mas língua portuguesa, todos vocês irão encontrar aqui. Eu vou pegar até a habilidade de história, tá? Porque depois eu vou mostrar um vídeo de filosofia que eu fiz durante a pandemia usando a mesma habilidade. Qual é a habilidade? Vou pegar aqui, ó, educação em direitos humanos. Ensino médio, de primeira série a terceira série, CHS, Ciências Humanas e Sociais, 502. Analisar situações da vida cotidiana, estilo de vida, valores, condutas, desnaturalizando. Vou ver se eu consigo subir o professor aqui um pouquinho. E problematizando formas de desigualdade, preconceito, intolerância. Teve um professor que perguntou para mim sobre racismo. Pode, você vai ver que tem essa habilidade aqui, ó. Guarda bem essa habilidade. Analisar situações da vida cotidiana, porque lá no livro não aparece muitas vezes esse livro, na apostila do aluno. Mas nós vamos tentar ver essa mesma habilidade, ok? Então, tem aí o edital que muita gente comentou. Tem que seguir a habilidade? Tem que seguir a habilidade. Você escolhe a habilidade aqui dentro da sua disciplina. Agora, a aula é sua, você tem habilidade, gente. Hoje você coloca na habilidade para o aluno, por quê? Por exemplo, eu vou pegar aqui, vamos pegar, deixa eu ver qual habilidade, a 502 mesmo. Analisar situações, o que a gente espera da aula? Eu espero que o aluno consiga analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, valores, condutas, comparando, né? Então, essa é a ideia da gente trabalhar com habilidade. Muitas vezes o aluno tinha uma aula e ele não sabia por que daquela aula, né? O que ele poderia aprender, né? É, carregar para si, né? Daquela aula que aconteceu, tá bom? Então, vamos saindo agora aqui do edital. Eu vou tentar colocar para vocês, ó, está aqui o edital. Eu vou fechar o edital, tá, gente? Vai ficar mais fácil para a gente trabalhar aqui. Vamos ver se eu consigo fechar o edital. Deve demorar um pouquinho, porque o computador ele é lento, né? Ainda mais que eu estou utilizando o Zoom aqui junto, né? E eu vou tentar colocar uma tela para você agora, que é o currículo em ação, é o currículo paulista, que é o currículo em ação. Eu fiz uma pesquisa na internet, tá bom? De repente você não, professor, mas eu não tenho o material. Você vai no Google, você vai escrever lá no Google, currículo em ação EFAP, tá bom? Currículo em ação EFAP. Quando você escrever, o Google vai procurar para você lá na IFAP o material do professor, tá? Então você vai entrar nesse material do professor e você vai abrir ali a apostila. Só que quando você entra na IFAP, gente, você não vai ter só a apostila. Você vai ter outros materiais ali. Você tem as habilidades, olha lá, escrevi currículo em ação. Ele abriu para mim ó, aquele primeiro, ó, EFAP. Aí eu venho direto aqui, ó. Ele vai buscar para mim, né? A tela minha já estava, demora mesmo um pouquinho, tá? Porque eu estou usando o Zoom junto, então ele demora para aparecer a tela, mas vai aparecer. Quando a gente entrar na EFAP, você vai ver tudo que você pode entrar e acessar ali dentro da EFAP, ó. Eu estou aqui no site da EFAP, certo? Você já vê logo de cara, habilidades do currículo paulista 2023. Ciências humanas, ciências... Sabe aquelas habilidades que estão lá no edital? Estão aqui. Então você pode olhar no edital e aqui está mais completo, tá? Caderno do aluno também tem. Olha lá, o currículo em ação, né? Professores que dão aula de itinerário, tem aqui um mapa, né, para ele poder seguir. E tem o caderno do professor, certo? Aqui no caderno do professor, eu vou clicar, pode ser que demore um pouquinho, tá? Para abrir, porque eu vou abrir o caderno para você, aqui, ó,
segunda série do ensino médio, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, parte um. É a do primeiro semestre, tá? Você tem a do segundo semestre aqui, ó, parte 2. Eu vou abrir para você a do primeiro semestre, ele vai abrir em PDF para você, tá bom? Então você vai ter acesso ao material em PDF. Olha lá, já está abrindo. E aí eu vou mostrar para você a habilidade na aula. Aqui, ó, aqui está em geografia, tá? Aqui você vai ter todo o currículo paulista. Lá você vai ter o índice. Eu já vim para geografia, mas eu vou mostrar de história. Lembra que eu falei para vocês que eu vou na de história? Deixa eu ver qual página, eu acho que está perto. É a página 59, se eu não me engano. É isso mesmo, ó, 59. Lembra que eu falei da habilidade 502? Ela está aqui, ó. Habilidade. Agora, para o professor aparece o número, tá? Para o aluno não aparece o número, tá bom? Mas no nosso aqui apareceu, ensino médio, 13, que é primeira, terceira série, Ciências Humanas e Sociais, 502. Analisar as situações da vida cotidiana, estilos de vida, valores, condutas e etc. Olha o tema da aula. Então, você pode montar a sua aula a partir do currículo em ação, que é o currículo paulista. Desigualdade e vulnerabilidade. Desafios e caminhos para uma sociedade democrática e inclusiva. Lembra que você tem que colocar lá, falar um pouquinho do objeto de conhecimento? Legado do patriarquismo, da escravidão. Lembra o professor que me perguntou sobre a escravidão? Está aqui na habilidade. Então você vai poder montar a sua aula. Professor, mas como que eu monto essa aula? Então você tem as orientações gerais aqui, ó. Esse é o caderno do professor. Você, o que eu faço? Geralmente eu faço um resumo, que é o meu roteiro, né? Eu pego, faço um resumo para trabalhar o roteiro. Então você tem aqui, ó, tem atividades. O ideal é você colocar alguma coisa a mais, uma gamificação, né? Utilizar uma forma de mapa mental, né? Uma atividade que o aluno pode construir para você, né? Como finalizando ali, né? A aula, tá bom? Então aí vai agora da sua habilidade. Mas você já tem a aula prontinha aqui, gente, ó. Só você trabalhar a aula. Vem todo aquele primeiro tema aqui. Claro que às vezes você não vai conseguir colocar toda essa aula em uma aula só, tá? Você vai reduzi-la. Vai dar aquela reduzidinha básica, tá bom? Então, é aqui o currículo em ação. E eu guardei para você também uma aula do YouTube, tá? Eu quero pegar para você aqui uma aula do YouTube, para você, que é uma aula que eu gravei durante a pandemia, que usa essa habilidade, tá? Ela utiliza essa habilidade. Eu quero tentar colocar para você aqui utilizando essa mesma habilidade só para você ter uma ideia de como você pode fazer, tá? Era uma aula que foi durante a pandemia, tá bom? Eu vou colocar para você essa aula que foi durante a pandemia. Vou tentar colocar aqui para você, vamos ver. Mas demora um pouquinho, tá, gente? Porque como eu estou trabalhando com o Zoom e a tela, tá? Mas eu estou tentando colocar tudo para você aqui para ficar mais fácil de você entender o que eu quis dizer quando eu falei que você pode elaborar a aula, né? A aula é sua, o plano de aula é seu, só a habilidade. Se você for no canal do professor Regis Oliver, vai tocar a musiquinha aqui, né? Quem já entrou já ouviu bastante essa música, tá? Vou dar uma paradinha aqui. Já ouviu bastante essa música, né? Você vai na playlist Filosofia, Sociologia, tá? Aqui tem a aula. Vou tentar colocar direto na aula para você. Aqui. Aqui eu estava falando sobre liberdade, mas ainda não era essa aula que eu queria colocar para você, não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mudar aqui um pouquinho o professor de lado, tá? Eu vou tentar encontrar uma outra aula que eu quero trazer para você. É que quando eu mudo aqui, ele volta lá onde, né? Então eu vou ter que descer aqui novamente. Ó, você tem várias aulas do professor aqui, tá? Que foram gravadas durante a pandemia. Tem de filosofia, tem de sociologia. Eu quero trazer uma para você que fala sobre a desigualdade social,
Né? Então, aqui, ó, tem uma live que foi feita sobre o Dia da Consciência Negra, tá? Mas eu quero pegar um tema que vai se encaixar na habilidade 502 lá que nós falamos. Tá? Acho que aqui mais para baixo tem uma aula que vem com essa habilidade. Pelo menos eu dei uma olhada que tinha, né? Vamos ver. Tá perto. Aqui, ó. Eu vou pegar essa aula aqui. Deixa eu mudar o professor de lado aqui, ó. Essa aula, desigualdades sociais. Lembra que fala sobre desigualdade, né? Então foi uma aula que eu trabalhei com os alunos. Vou tentar colocar um pouquinho aqui para você. Eu vou adiantar, tá? Vamos ver, tem a propaganda ainda, né? Tem que esperar a propaganda. Vamos pular os anúncios e vem para a nossa aula. É um pouquinho demorado para fazer esse vídeo por isso, tá? Mas já estou aqui na aula, vou parar a aula, tá? É uma aula que eu falo sobre desigualdade social. Ela aparece ali terceiro ano. Lembra que a habilidade é para primeira, segunda série, terceira série, por isso EM, ensino médio 13, de 1 a 3, tá? Então tem aqui, ó, eu trago uma imagem falando, eu peguei aqui o Platão, né? Trabalho um pouquinho com a ideia do mapa mental com o aluno e trago uma ideia de um filme, talvez ali que o aluno possa assistir, ou cenas, né? Posso trazer cenas também do filme para ele trabalhar. Mas é só para você ver a habilidade 502 foi contemplada, né? Falando sobre a desigualdade social, porque é o assunto que já vinha para mim no currículo durante a pandemia. Eu fui lá e montei um resumo, tá bom? Então é isso que eu queria não, que eu quero falar para você hoje, tá bom? Qual foi aqui o nosso assunto? Eu trouxe para você a forma que vai ser avaliado. Então, gente, tome cuidado com o vídeo, com a qualidade. Pegue um celular bom, uma câmera boa. Se você não tem, faça em grupo, né? Não estou, eu também questiono o fato do governo cobrar tudo isso da gente, né? Sendo que muitos professores não têm esse celular, né, para poder fazer a gravação, tá? Por isso que eu estou falando. Converse com o Grêmio, converse com as pessoas. Se você ainda não é um professor numa escola, mas conhece alguém em alguma escola, tente combinar, né? Ver lá na escola se você não pode usar uma sala para fazer a gravação, né? Sempre as escolas estão abertas para a comunidade, tá bom? Tem sábado letivo, tudo aí que vem, né? De repente tem essa proposta. Você pode gravar, né? Tanto usando a tela do computador, a tela de uma televisão ou uma lousa. É ideal que tenha um roteiro, tenha alguma coisa para você trabalhar, né? Se você puder trabalhar as metodologias ativas, né? Eu estou trazendo aqui para você a gamificação, a sala de aula invertida, mas nós temos várias metodologias ali para você trabalhar, tá? Faça uma pesquisa, tem um vídeo aqui, vou tentar colocar na descrição para vocês, falando sobre as metodologias ativas. Tente usar gráficos, tente usar filmes, né, que você possa indicar para o aluno. Tente tornar a sua aula bem motivadora, né? Dar é, um entusiasmo, né? Trazer um entusiasmo é bom, né? Você viu? Alternar, né? Alternar quando você está falando tom de voz. Ó, nesse momento, preste atenção aqui, né? Então, tente alternar esse tom de voz, que ele tem um começo, que ele tem um meio, que ele tem um fim. Por isso que eu estou falando para fazer em conjunto, que você pode colocar um professor ali calculando, ó, já deu 5 minutos. Então, você tem uma ideia que falta 1 minuto, 2 minutos ali para você fechar, mas não é bom fechar com 7, né? Tenta fechar um pouquinho antes. Já pode ir fazendo a amarração ali do vídeo, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você ficou em dúvida aqui, eu vou colocar para você o link da EFAP para você pegar o material, né? O currículo em ação já vem com a habilidade, vem com a aula. Você só tem o trabalho de fazer o seu plano de aula, elaborar a aula, porque ali vem uma aula para duas, ou às vezes 4 aulas. Você vai transformar aquilo em 6 minutos. Então, transforme pelo menos em uma aula, né? Como se fosse uma aula de 45 minutos, mas que como ela é online, você consegue fazer em menos minutos, né? Tente ser bem específico,
tá bom? Se precisar de ajuda, pode perguntar. Eu vou tentar gravar para vocês um vídeo de como fazer no Zoom, como fazer no Canva. Já tem alguns vídeos aí, mas eram antigos. Pretendo fazer alguma coisa nova para vocês. Eu, particularmente, pretendo gravar usando a lousa, igual eu fiz naquele vídeo que eu coloquei nos vídeos anteriores, né? Estamos fazendo um combinado na escola para gravar juntos, né? Já tem alguns professores combinando. Já tem professores falando sobre o roteiro, ó, vamos construir o roteiro? Vamos construir o roteiro. Vamos construir o roteiro, sim. Né? Para nós, professores, hoje, a Seduc manda até um. Gente, eu não coloquei aqui para você, mas ela manda. Tente conversar com alguns professores que estão na escola, né? Porque tem PDF, tem PowerPoint já. Sabe aquela aula que eu mostrei para você? Ela já vem prontinha no PowerPoint. É só você fazer algumas modificações ali, né? Faz umas modificações, coloca um pouquinho, né, do seu conhecimento ali, das suas habilidades, para poder tornar um pouquinho melhor, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, comenta aí, vamos tirando as dúvidas, tá? Devagar a gente vai tirando a dúvida. Desculpa pela demora, mas o vídeo tinha que ser mais longo, que eu queria mostrar para você tanto as habilidades, tanto aqui o material da EFAP, que é muito interessante para você usar, porque ele já vem com a habilidade, já vem com a aula, é só você fazer o seu planinho, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Se inscreva aqui no canal do professor Regis Oliver.